Olá, sou Alessandro Gonçalves e hoje eu quero te fazer um convite muito especial. Eu tive a oportunidade de bater um papo com um colega meu, amigo, profissional de educação física também, e nós falamos sobre realização, negócios, profissão, e eu acredito que vai agregar bastante valor para você. Você também pode conhecer o site do Rony, meu colega, meu amigo, promovevocê.com.br. Confere aí. Então, olha, eu confesso que eu nunca planejei muito a minha carreira, assim, né? Você fala, quando estava lá na época da faculdade, o que você pretende fazer? Na verdade, eu entrei na faculdade de Educação Física por conta do voleibol. Sempre gostei de esportes, tive a sorte de ter excelentes profissionais de Educação Física, desde o ensino básico até chegar na faculdade, e isso me levou a escolher essa profissão. Eu sempre quis trabalhar com voleibol. E aí, óbvio, quando eu entrei na faculdade, eu conheci um universo muito maior e a única coisa que eu não fiz foi trabalhar com o voleibol, porque eu conhecia outras coisas, né? Então, essa questão do planejamento de carreira é uma coisa que vai acontecendo ao longo da vida, né? Não estou dizendo que isso é o certo, que tenha que ser dessa forma, mas do ponto de vista aqui da nossa semelhança das diferenças, somos diferentes, mas temos algumas semelhanças ao longo da nossa história, sendo profissionais de educação física, empresários, enfim, envolvido com associações, com uma causa e tudo mais. Acho que nós vamos poder contribuir aí com quem está nos ouvindo agora de uma forma bem interessante. Não sei como é que foi no teu caso, por exemplo. Não, então, isso já é a primeira semelhança, assim, que a gente nem tinha te comentado, mas eu também vim do esporte, né? Eu fui lutador de karatê por muitos anos e eu achava que na educação física era o meu caminho natural, assim, para ser um treinador, Mas no início eu era bem egoísta, assim, eu queria aprender a treinar melhor, então tudo que eu aprendi eu testava em mim mesmo e ia aprendendo essas questões, assim. Mas é interessante que a carreira ela vai acontecendo, assim, porque depois eu tinha muito forte essa coisa do empreendedorismo, do negócio, assim, eu achava legal isso, e aí depois a minha decisão era como é que eu vou juntar essas duas coisas, né? Porque eu tinha muito claro para mim, educação física é educação física, negócio é negócio, as coisas não se misturam, né? E hoje eu já tenho visto que isso não é mais bem assim, né? Pelo contrário até. Tu precisa ter essa visão de negócio para gerir a tua carreira, para te desenvolver enquanto profissional, enquanto pessoa. Agora, interessante isso que você falou, porque o que eu percebo geralmente quando você fala de negócios, as pessoas olham para o negócio, né? Olham muito para fora. E na verdade eu já fiz eu estou com 20 anos de formado, né? 41 anos de vida, então já cheguei num ponto de conseguir fazer essa leitura, de olhar para a minha história, né? E entender um pouco o caminho que eu percorri. E você falou isso agora também, Ali. Ou seja, você testava muitas coisas em você mesmo, né? Que na verdade aí está um dos teus diferenciais, né? Ora na educação física, ora como empreendedor, na verdade você continua testando coisas em você mesmo, né? Você continua abrindo negócios e experimentando projetos e ousando aqui, formando equipes. Então eu acho que esse é um insight bacana para quem está nos ouvindo agora. Você tem que olhar assim para o mercado, para as oportunidades, para as tendências, mas sobretudo você tem que olhar para dentro de você, né? Quanto mais você se conhecer, melhor você vai saber aquilo que você sabe fazer, né? Diferente dos demais aí. Até a questão de abrir empresa, quando eu decidi que eu ia abrir um negócio, ele era muito relacionado, porque eu queria ajudar as pessoas. Eu ficava feliz quando eu dava uma aula de personal, por exemplo, e o meu aluno tinha benefícios, assim, quando eu treinava minha turma de karatê, mas eu via que aquilo era muito limitado, assim, no sentido de que eu não ia ter braço suficiente de poder chegar mais longe. Então acho que quando eu quis abrir a minha primeira empresa, ela foi muito mais em cima de uma ideologia, assim, uma ideia que eu tinha de que mais pessoas pudessem ter acesso àquilo que eu via um ou dois alunos vivenciarem. E aí eu comecei a montar a equipe, aí o negócio começou a deslanchar, assim, uma atrás da outra, e começou depois a trabalhar para o setor público também. E quando veio o setor público eu me deparei daí com uma maior dificuldade, assim, porque eu via que a minha formação ela não me oferecia essa possibilidade de enfrentar aquele monte de legislação e detalhes trabalhistas, que o setor público é muito rigoroso com isso. Mas sou muito grato por esse momento também, porque eu acho que se eu não tivesse passado por isso, talvez hoje a minha empresa, uma delas teria pelo menos sido muito desorganizada do ponto de vista legal, do ponto de vista trabalhista, e como eu fui trabalhar para o público, isso me obrigou a me encaixar dentro de um sistema, né? Então, de forma que hoje eu não tenho problemas
relacionadas a essa questão organização. Mas o interessante da tua fala é o seguinte, né? Porque assim, a gente não sabe quem está nos ouvindo agora, né? Imagino que tem vários profissionais de educação física, acadêmicos, mas também pessoas de outras áreas que também têm esse viés do empreendedorismo, né? De ousar, de inovar, enfim. Mas você trouxe uma coisa na tua fala muito interessante quando se diz assim, eu adorava ver o brilho nos olhos dos meus alunos de personal quando eles conseguiam os avanços. E você traz isso também quando você monta a tua equipe, o teu olho brilha porque você vê a equipe crescendo e mais pessoas se beneficiando daquilo, né? Você consegue entender ou explicar que sentimento que é esse, que combustível que é esse que te faz a cada manhã, digamos assim, ter vontade de fazer mais, de desenvolver mais? Não, com certeza, porque para mim hoje parece que inverteu um pouquinho. Eu continuo querendo enxergar o benefício do cliente final, mas antes disso eu preciso trabalhar o meu cliente interno, assim. E aí eu defini então já há um tempo, através dos meus estudos, da forma como eu direciono a minha energia para o trabalho, ajudar as pessoas, a tirar das pessoas o máximo que elas podem ser, assim. Ver o ser humano que está do teu lado se transformar e se superar enquanto profissional. E aí, claro, que aí tu tem um atendimento de excelência lá na ponta, né? Então eu acredito que isso é a coisa mais, é o que me brilha o olho hoje, assim, poder ver pessoas alcançando seus sonhos, alcançando os seus objetivos profissionais, e eu ser uma pequena parte que incentiva isso, né? Isso vem muito do coaching, assim, tem uma teoria que fala que coaching é a arte de soprar brasas, né? Então a pessoa tem uma brasa lá que está meio se apagando, tu vai lá e sopra e aquilo volta a chama a crescer. Então acho que isso me deixa muito feliz hoje de poder estar nesse caminho. Interessante. E isso é uma coisa que você foi descobrindo com o passar do tempo? Você encontrou isso na formação do coach? Você descobriu no coach ou você foi fazer o coach porque você já percebia isso? Como é que é essa Não, questão? assim, quando eu comecei a lidar com muitas pessoas, eu percebi que eu tinha algumas limitações, assim, do ponto de vista de entender comportamentos, do ponto de vista de gestão. E aí eu fui buscar mais esse conhecimento, porque eu tinha claro, assim, se as pessoas que fizessem parte da minha equipe, elas tivessem uma performance, elas performassem bem no que elas estavam se propondo a fazer, eu, de certa forma, a minha empresa e eu também subiríamos, né? Então eu fui buscar, eu estava brotando aquele negócio de coach, as pessoas falando, acho que é isso aí mesmo. E aí eu fui buscar. E aí é interessante essa parte do coach, assim, depois eu queria ouvir também a tua experiência de quando tu encontrou esse caminho, porque quando eu fui fazer coaching, pode ser até um pouco de arrogância da minha parte, mas quando eu fui estudar coaching, eu pensava que eu já sabia de tudo, assim. Não que eu soubesse tudo sobre coaching, ou tudo sobre ergonomia, ou tudo sobre educação física, ou sobre negócio, mas que eu tinha uma noção vaga de tudo um pouco, assim, mais ou menos eu sei o que é isso, eu sei o que é. Mas quando eu fui para quando começou a minha primeira formação de coaching, eu olhei assim, e quando o instrutor da época começou a falar, eu vi assim, mas é tudo novo, assim, parece que deu um nó na minha cabeça, era tudo uma coisa que eu nunca tinha vivido, que eu nem imaginava que aquilo existia, né? E aquilo me encantou, assim, de forma que eu comecei a mergulhar nesse mundo e cada vez mais querer conhecer essa metodologia e me conhecer também, né, por consequência. E tu, como é que foi essa questão de encontrar essa... É interessante, eu ouvi você falar e já foi passando um filme na minha cabeça. Eu fiz a formação em coach, wellness coach, né, já há alguns anos atrás, e é interessante porque eu descobri que, na verdade, não é um modismo, como muitos falam, né? O coach, na verdade, é uma metodologia muito eficaz, muito efetiva. Que devia estar nas escolas, né? Exatamente, porque ela te ensina, né, ela te dá ferramentas, enfim, para você auxiliar as pessoas a modificarem seus comportamentos, seus hábitos, né? Então, a formação do coach, para mim, foi um divisor de águas, assim, no sentido de você sair um pouco daquela questão do especialista, né, que prescreve, que já dá uma resposta, que já direciona, para você ajudar a pessoa a entender a demanda dela, se conhecer melhor e ajudá-la a construir o caminho, né? Então isso fez uma diferença muito grande. E eu tenho aplicado isso nas conversas, tenho aplicado isso no gerenciamento da equipe, na liderança das pessoas, enfim. E você vê que faz um sentido muito maior esse processo todo, né?
entender que as ferramentas para mudança, para transformação, para criação da realidade do futuro já está conosco, né? Exato. Tu só precisa criar condições ao redor para que tu possa manifestar isso e criar a realidade que tu quer. Né? E esse é um ponto importante, né? Eu, por exemplo, eu conheço bem os meus pontos fracos, né? Eu incentivo as pessoas a conhecerem isso, não se dedicarem nisso, né? Porque se você for trabalhar o teu ponto fraco para ele ficar médio ou forte, você vai gastar uma energia maluca. E talvez se você se focar aí no que você tem de melhor, né, nos teus pontos fortes, você vai conseguir potencializar e ter uma performance ainda melhor. Performance como um todo, né? Mas de ponto forte eu ouço isso das pessoas, eu tenho essa percepção que é uma facilidade de comunicação, de gostar de estar com as pessoas, gosto de ouvir as pessoas, né? Enfim, trocar ideias. E isso eu sempre tive. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ginástica laboral, há 20 anos atrás, eu sempre tive turmas muito cheias. E eu tenho consciência que isso acontecia também na academia de ginástica, quando eu trabalhei como personal, enfim, que as minhas turmas cheias não eram por conta dos exercícios. Eu nunca fui brilhante assim na escolha dos exercícios, mas era justamente pelo relacionamento. Pela forma de receber as pessoas, de conversar, de orientar, aquele bate-papo depois das aulas, né? E aí vem o coach há 15 anos depois e materializa assim, ferramentas, né? Ou seja, uma metodologia para aperfeiçoar aquilo que eu já identificava. Já era coach, então só precisava de um certificado, tipo assim. Eu já tinha uma certa disposição para fazer aquilo. Mas aí vem a importância do estudo, da formação, né, do aperfeiçoamento, que com a certificação, com a formação, eu passei a ter método para fazer, né, e isso faz toda a diferença. E aí me recordo de você aqui nessa conversa, Ali, quando você... se eu tivesse que apresentar o Ali para vocês que estão ouvindo agora, não sei se você já pensou sobre isso, mas a imagem que eu tenho do Alessandro, com tudo que você faz, Ali, você é um arquiteto de negócios, na verdade, né? Porque você... Gostei dessa definição. A percepção que eu tenho é que você é um arquiteto de negócios, ou seja, você tem uma capacidade de planejamento muito boa, de gestão, de conhecer as pessoas, né, os pontos fortes de cada um, você mesmo falou isso, extrair o que elas têm de melhor, né? E a arquitetura é uma coisa que não está pronta ainda, né? E ela, diferente da engenharia, que é mais lógica, né? A arquitetura ela é muito aberta, ela permite essas possibilidades, né? Então, eu te vejo como um arquiteto de negócios. Legal. Tá, e me conta, como é que tu percebeu, em algum momento, tu fez a formação, saiu da faculdade, e disse assim, não, acho que eu vou ser empresário. O que brilhou em ti, assim, como é que foi essa decisão? Assim? Essa é uma bela pergunta, porque eu nunca tive essa vontade, nunca sonhei com isso, nunca me imaginei tendo empresa, né? E também nunca me preparei para isso até então. Surgiu justamente do relacionamento, né? Rapidamente, assim, um aluno na academia que eu atendia, a gente se tornou amigos e eu, na época, tinha implantado 2 programas de ginástica laboral. Pela primeira vez na minha vida, assim, isso lá na década de 90. E eu contava para ele, muito entusiasmado do que eu estava fazendo nesse programa de laboral, porque ali foi um outro divisor de águas na minha vida, né? No sentido de que eu levei a atividade física para dentro do ambiente corporativo. Isso para mim foi fantástico, né? E aí esse cara ouvia eu contar essas histórias e falou, pô, vamos implantar lá no meu escritório, então lá na construtora onde eu trabalho. 3 meses depois do programa lá, esse foi meu 3º cliente, na época, ele falou, Rony, vamos montar uma empresa. Eu falei, vamos pensar no assunto. Mas ele não era da área. Ele é administrador de empresas, o principal executivo da construtora, e enxergou essa coisa da identificação dos potenciais, né? Enxergou que eu tinha um talento para isso. Para não tomar muito tempo de vocês, ele me fez 3 convites, só no 3º convite que eu aceitei a montar uma empresa, e aí foi sendo desenvolvido no dia a dia, né? Muito trabalho, muita leitura, muita pesquisa, enfim, mas a experiência mesmo do dia a dia. Mas aí se vê, aí eu evoco também essa questão do coach, né, de você ter um aliado aí para tomar algumas decisões. Foi uma pessoa de fora que percebeu um talento que eu até então não tinha percebido, né? E hoje o que eu faço profissionalmente, né?
Eu costumo dizer que tem aceleradores de startups, né? Eu sou um acelerador de pessoas, né? Então, numa conversa, a gente procura fazer isso de uma forma breve ou brevíssima, uma conversa, um workshop, um curso, alguma coisa assim, fazer essa aceleração pessoal, ajudar a pessoa a se conhecer melhor e que ela saia desses encontros tendo já algumas prioridades para ela poder agir, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Legal, tem bem a questão do coaching mesmo, né? De poder ajudar as pessoas primeiro a entender aonde elas querem chegar e a partir daí fazer uma condução para que ela alcance quem ela quer ser mesmo, né? De verdade, enfim. Exato. E é muito legal, tô lembrando aqui do nome desse bate-papo aqui, né? Que é a semelhança das diferenças, né? E eu ouvi uma frase esses dias que eu passei a compartilhar com as pessoas. A frase antiga é: os opostos se atraem, né? E na verdade eu ouvi e tenho gostado muito de que os dispostos se atraem, né? Os dispostos se atraem. Sim. Então, não diria que é uma dica, mas isso é um ensinamento que eu tive na minha vida e que eu incentivo as pessoas a praticarem, né? Que você saia de trás da mesa, que você saia do teu mundinho, né? Converse com pessoas, escolha bons canais para você assistir na internet, leia coisas interessantes, busque bons livros. Essa boa influência, ela faz toda a diferença, né? Mas sempre com a seguinte recomendação, né? Que você olhe para fora, mas que você tenha um olhar muito para dentro, né? O tema do momento, na minha opinião, é autoconhecimento. As pessoas precisam se conhecer melhor. É porque a gente se depara com muitas dificuldades assim e às vezes não se dá conta que aquela realidade que me incomoda e que não me faz feliz foi criada por mim mesmo, a partir de escolhas, né, dos caminhos que eu tomei e o que tu está falando vai muito ao encontro da criação dessa realidade, que ela vem a partir bem antes, né, das crenças, dos valores, mas chega num determinado momento que ela é dos pensamentos. Pensamento que gera os sentimentos, que vão gerar os comportamentos, que vão gerar os resultados, né? E aí se tu escolhe canais legais, tu te relaciona com pessoas que te influenciam positivamente, se tu tem hábitos de vida saudáveis e que te façam felizes, os teus pensamentos vão caminhando nesse caminho também, caminhando no caminho, mas elas vão se direcionando para isso e aí tu começa a criar a realidade que tu quer. Então, eu acredito que também, já falando aí, indica, né? A gente eventualmente sai, mas se o momento que a gente está vivendo não nos agrada, é necessário pensar de que forma os meus pensamentos estão funcionando, com quem eu estou me relacionando, com quem eu estou... Aí tem outras milhares de frases, mas tem uma legal assim: troca de carro, troca de namorado, troca de amigo, mas não troca de sonho, né? Então assim, ver se o que eu estou construindo está em alinhamento com o sonho que eu quero para minha vida, e se não tiver, não dá para ter problema em mudar. Lógico, não de forma drástica, mas dá para fazer uma transição aí para um caminho que vai te deixar mais feliz, né? E como é que você juntaria isso, Ali? Essa questão do sonho, essa questão da oportunidade, essa questão de se conhecer e questão de negócio? No teu caso, por exemplo, né, que você está sempre arquitetando negócios e tal. Só isso. Só esses 4 elementos, mas eu queria fechar isso tudo num pacote assim chamado escolhas. O que você tem a dizer para quem está nos ouvindo agora sobre escolhas, por exemplo? Bom, eu acredito que as escolhas, elas são... Está muito enraizado na vida, nas coisas que a gente vai vivendo. Então eu tenho lá uma experiência, eu atribuo um significado, e a esse significado ele se transforma numa crença. O conjunto de crenças vão consolidar os valores que eu acredito. Esses valores eles vão atuar, no meu entendimento, como se fosse um mapa mental. Então tu vai ter lá o quente ou frio, tu vai ter o que é certo e o errado, porque o tempo inteiro a gente está fazendo julgamentos, se é bom ou mal, se é quente ou frio, se é certo ou errado, enfim. E esses julgamentos eles acontecem a partir de uma comparação que eu faço de uma nova informação com o meu conjunto de crenças e valores que eu desenvolvi a partir da minha vida, a partir de sempre, né? Então, acontece uma coisa nova, eu te conheço, eu te encontro e imediatamente eu começo a te avaliar se tu é compatível ou não com o que eu tenho de crenças e valores. E aí eu digo, ele se veste bem, ele fala bem, ele tal, ele é inteligente, ou não é, ou é magro, é gordo. Eu digo,
dá para se relacionar com esse cara. E aí eu faço uma escolha. Ok, eu vou fazer vou desenvolver uma relação lá com o Rony, vou desenvolver uma relação de negócio, vou desenvolver uma relação de amizade, enfim, mas baseado muito nisso que me consolidou, nisso tudo que eu vivi. Então, só que com o dia a dia que a gente está mergulhado num turbilhão de decisões o tempo inteiro, eu acredito que a gente toma isso muito no automático, assim, vai fazendo as escolhas, isso é bom, isso é ruim, isso não dá, porque são muitas escolhas que eu tenho que fazer durante o dia. Só que aí o conjunto dessas escolhas é que vão me encaminhando para onde eu estou indo, né? Então eu acredito que vale muito a pena assim, a gente revisar as últimas 3, 4 escolhas que eu estou fazendo. As últimas 3 escolhas foram boas ou foram ruins para mim? Ah, foram boas, ok. Então acho que eu posso continuar nesse nível. Ah, não foram. De 3, 2 eu me dei mal. De 5, 3 eu me dei mal. Tem alguma coisa errada no meu modelo mental, na forma como eu desenvolvi a minha maneira de pensar, que está enraizada no que eu acredito lá atrás. Então eu preciso voltar para revisar. E aí eu acredito que as escolhas estão muito atreladas a isso. Interessante. Eu queria ouvir um pouco o que você tem a falar sobre empreendedorismo, mas eu queria fazer uma introdução antes aqui de falar do empreendedorismo. Porque você, por exemplo, né, sendo aí esse arquiteto de negócios, né, ou seja, esse cara que vai desenhando, vai planejando negócios e oportunidades, enfim, e eu do lado de cá sendo um cara que trabalha com aceleração pessoal, aceleração no sentido oposto da paralisação. Eu acho que tem muitas pessoas, eu percebo que tem muitas pessoas que ficam paralisadas nas suas queixas, nas reclamações e não realizam, né? Então aceleração no sentido da realização. Mas quando se fala em empreendedorismo, é óbvio que não é todo mundo que vai ser empresário, todo mundo vai ter o seu próprio negócio. O empreendedor é aquele que quer realizar algo novo, algo de diferente na sua função, né? Independente da posição que se ocupa aí na hierarquia e tal. O que você poderia falar sobre empreendedorismo? Eu acredito que o empreendedorismo é uma das únicas ferramentas aí que tem a capacidade de transformar mesmo a vida da gente, a vida de uma comunidade. É onde eu consigo sair do caminho que quase todo mundo é educado para ser. Então tu estuda, faz uma faculdade, arruma um trabalho e vai ser feliz, né? Ou vai ganhar mais dinheiro, enfim. Mas esse é o caminho que a gente é educado a seguir. Mas quando a gente observa a nossa sociedade, o meio que a gente vive, a gente vê que esse caminho não está sendo o caminho mais correto, assim, porque tu vai ver guerras, tu vai ver desigualdade, distribuição errada de renda, tu vai ver doença, mau atendimento na saúde, enfim, uma série de aspectos que só comprovam que o caminho que a maioria das pessoas está tomando não é o correto, não é o que, é difícil dizer o correto, mas não é o que traz o bem que a sociedade merece, que o mundo merece. E aí eu acredito que o empreendedorismo é isso, é desgarrar de um caminho, sabe? Tu é ensinado para ir para lá e um dia, por alguma razão, alguma coisa, alguma brasa lá acende em ti e tu diz, não, esse aqui não é o caminho, não tem que ser sempre assim porque sempre foi. Não importa quantas vezes eu falhei, não importa quantas vezes eu tropecei, agora eu posso me levantar e escolher um novo caminho, diferente daquilo que todo mundo está dizendo que é para eu fazer. E eu acho que empreendedorismo é isso, na essência, né? E aí, claro, depois tu vai ver ferramentas para empreender, e aí ele vai se combinar com o mundo de negócio, mas não necessariamente negócio, a gente vai ter empreendedorismo social e outras formas de empreender também, que não necessariamente estão ligadas ao negócio. Mas falando de empreendedorismo, para mim, em essência, é sair do caminho. É olhar diferente para aquilo que todo mundo está vendo. É a arte de enxergar a oportunidade onde as pessoas veem ameaça. Veem ameaça. Então, o que eu tenho para falar para ti é isso, Rony. Interessante. Eu vou partir para uma consideração final aqui, dizendo o seguinte, eu estou muito disposto, primeiro eu estou muito grato aqui por esse nosso encontro, olha, uma conversa muito produtiva. Deixa eu só dizer, eu e o Rony, a gente já se conhece há uns 4, 5 anos, bastante tempo, né? De eventos e coisas assim, mas a gente nunca sentou para conversar efetivamente muito tempo, né? Verdade. E aí hoje a gente teve essa oportunidade, tanto de conversar ao vivo aí na gravação, mas também conversar nos bastidores, né? Que foi muito proveitoso. Então também estou muito feliz por isso. Assim. Legal, bacana. E isso me leva, né, e acredito que te leva também a repetir mais vezes esse bate-papo e compartilhar isso com as pessoas.
Confesso que a gente tem a intenção de fazer isso outras vezes, pelo que acabou de acontecer aqui, e de repente você que está nos assistindo aí agora, se quiser dar um curtir, mandar um comentário, sinalizar alguma coisa, vai ser um prazer enorme, né? A gente está fazendo isso de uma forma muito espontânea, aqui, muito autêntica, e eu queria deixar essa consideração final, que você pudesse olhar para a tua vida, olhar para você e procurar esses momentos também. Coisas que te façam bem, que agreguem valor a outras pessoas e que façam sentido para a tua vida. Eu realmente gostei bastante desse nosso bate-papo. Eu quero te agradecer também por ter aceitado o meu convite, na verdade, né? E também pedir para vocês que estão nos assistindo, se quiser deixar um comentário no sentido de alguma dúvida ou até um contraponto aí, né? De que não concordou com alguma coisa que nós colocamos aí, para que a gente possa também se aperfeiçoar, refletir, que eu acho que hoje o Rony falava sobre o caminho da excelência, né? O caminho da excelência é constantemente buscar ser excelente, né? Então é o tempo inteiro respondendo perguntas, será que eu estou certo, será que eu estou errado? Querer aprender mais, assim. Então acho que essa é uma lição que ficou para mim hoje. Interessante, eu gostei também do arquiteto de negócios, eu vou pensar sobre isso, talvez, quem sabe, uma nova profissão aí surgindo, né? Aqui. E cara, quero te agradecer muito aí, desejar uma boa viagem de volta aí, e desejar a todos muito sucesso, felicidade e um grande abraço. Valeu aí. Obrigado, um grande abraço a todos.